Tá começando mais um Deu Bom Podcast. Nós estamos aqui diretamente do estúdio da Fato Comunicação. Hoje é segunda-feira, toda segunda às 20 horas. Eu espero vocês aqui comigo no canal do Barreiro Pop, no YouTube, ao vivo. Você que está aqui com a gente, já pode dar seu like para nos ajudar. Nós também vamos responder as pessoas que mandarem as perguntas lá no chat. Fica ligadinho com a gente, porque hoje o episódio do Deu Bom Podcast é para quem quer começar a empreender e quem já empreende no Brasil. Olha, hoje o episódio vai trazer um assunto que está super em alta no momento, um assunto que ele está desbravando há décadas e nós estamos surfando agora na crista, assim. Um assunto super em alta, você não pode perder, não deixe de assistir o nosso podcast de hoje, porque a pessoa que está aqui é uma pessoa super especial, é uma contadora proprietária com muitos anos de experiência e ela vai trazer tudo que a gente precisa saber sobre a reforma tributária. Nós vamos falar sobre empreender, sobre impostos, sobre quem está abrindo, quem está fechando o negócio, quem está querendo crescer. Você que trabalha, quer saber o que está acontecendo com o meu dinheiro, o que eu estou pagando, para onde está indo o meu dinheiro. Você quer saber tudo sobre imposto, é hoje, fica ligadinho. O que vai ter aqui para você gratuitamente é a nível de mentoria. Então, não perca, porque eu vou apresentar para vocês. Eu vou ter que ler aqui, porque ela é maravilhosa. Nós estamos aqui hoje com esta mulher que nasceu em Belo Horizonte, na região aqui do Barreiro, barreirense, hein? Ela é formada em gestão de recursos humanos, bacharel em ciências contábeis. Atualmente está finalizando uma pós-graduação em reforma tributária e iniciou recentemente uma especialização em planejamento sucessório. E você tem dúvida se vai ficar para assistir o programa? Não deixa de continuar até o finalzinho. Vai deixando o vídeo rolando aí, vai prestando atenção, porque ela, que é casada com o Carlos, a mãe da Helena, de 8 aninhos, que gosta muito de um doraminha em dorameirinha. Eu tô falando aqui, gente, com Amanda Nunes. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Espero conseguir ajudar todos aí com as dúvidas. Com certeza. Esse assunto bem complexo, né? Vai, Amanda, eu tenho certeza que hoje vai ser um divisor de águas esse podcast, porque muitas pessoas até me mandaram mensagem falando assim, nossa, se eu não conseguir chegar a tempo no ao vivo, eu vou assistir, nem que seja de noite, de madrugada, porque eu estava doida querendo acompanhar mais. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto, muitas pessoas estão lendo também fake news. Sim, é muita informação, né? Não é? Informações ruins e boas, né, ao mesmo tempo. E, na verdade, assim, no Brasil não basta vender bem, você precisa entender o jogo para você não ficar no prejuízo, não quebrar, não perder aí dinheiro com Justamente. impostos pagos da forma errada ou ser pego de surpresa, né, Amanda? Sim, isso mesmo. Então, olha para você ver. Eu queria falar hoje, nós vamos falar hoje da reforma tributária, mas também a Amanda, ela entende muito de um assunto que tem muita fake news, gente, por aí na internet. Sobre os super ricos e o pessoal das altas rendas, né? Sim. Nós vamos dar uma palhinha também, tá? Nós vamos falar um pouquinho desse assunto também no final. Tá? Sobre esse termo que o pessoal começou a usar desde o ano passado, da taxação dos super ricos, não sei o quê. Então, você pensa assim, ai, Drica, mas eu nem sou tão rica assim, por que eu vou assistir este episódio? Minha irmã, fica porque essa questão da tributação é para todos, não é, Amanda? Sim, todos somos envolvidos, né? Sim.
E sempre quem sofre é o consumidor final. Falou que tem um CPF e um CNPJ. Estamos todos envolvidos. Sim, é verdade. Então, empreender no Brasil já é difícil. Agora, entender de imposto virou praticamente uma questão de sobrevivência, né, Amanda? Sim. Então, assim, a pessoa que fica desbravando aí o empreendedorismo sem entender é um risco mesmo, né? Sim, até porque a gente tem a questão da cultura do brasileiro, né? A gente tem uma carga tributária muito alta e muitas vezes eu tô levando um negócio que é da minha família, um negócio que sempre deu certo, eu sempre dei o jeitinho, eu sempre fiz e nunca deu problema. Não é? E a gente está entrando numa era que o jeitinho, ele não existe mais, né? Então, O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, ele está sendo cortado, de fato, ali na raiz pelo governo. Sim. Então, a gente vai ter que se adequar, ou então a gente, de fato, como você falou, né? Tem uma pesquisa que fala que de 100% das empresas, 93% dessas empresas serão impactadas com a reforma tributária. Então, eu tenho que entender se eu vou estar entre os 93 ou vou estar entre os 7. Eu vou me planejar, eu entendo o impacto da reforma no meu negócio, porque se eu não tiver esse entendimento, não adianta chorar pelo leite derramado em 2027, né? A reforma, na verdade, ela já está acontecendo. E a gente vê que tem empresa que nem está sabendo disso. Isso que eu ia falar, muita gente vai ser pego, né, de surpresa. Sim, justamente. Seria bom se as pessoas procurassem estudar um pouco. Tem tantos conteúdos de qualidade, né? Igual este que nós vamos trazer hoje. É óbvio que nós vamos trazer só uma parte superficial, mas um pouquinho do que falarmos aqui já é o bastante para você aguçar a sua curiosidade e pesquisar, procurar, né? Uma contadora, um contador. E não deixar, assim, as empresas, né? O seu negócio ir de acordo com a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Sim. E ela vai levar para um rumo que, às vezes, não é o rumo que você, de fato, queria, né? Porque todo mundo visa ter lucro, de crescer, né? E nada melhor do que fazer isso de uma forma saudável e entender do que tá fazendo também. Sim, Amanda. E eu já vou deixar aqui, olha, para quem está nos assistindo, você que é da região, da Grande BH, de Belo Horizonte, ou até aqui das cidades vizinhas, fala pra gente, Amanda, as redes sociais da sua contabilidade, né? A gente tá trazendo a Amanda aqui, ela é proprietária, contadora e proprietária da ANS. Da ANS Contábil. Hoje, esse ano a gente completa 8 anos, né, de escritório. Hoje a gente tem uma equipe de 13 ao total. As redes sociais é o Instagram, @ANS Contábil. Temos uma equipe lá, hoje a gente tem até um comitê, né, da reforma tributária. Então, caso tenha alguém aí que queira entender um pouquinho mais, precisar de uma consultoria, pode nos procurar. Porque, na verdade, agora o entendimento ele é do que está sendo feito atualmente e como que vai ser com a reforma. Então, a gente vai ter um modelo ali para trabalhar das duas formas ali até 2033, né? Temos que nos preparar. Eu imagino que muita gente está fazendo aí como Zeca Pagodinho. Deixa a vida melhor. E procure a Amanda. Sim. Aproveite que né, você vai ter acesso aí ao conteúdo que ela vai deixar aqui. Já vai deixar para você um pouquinho, assim, uma degustação do que ela, né, traz ali consigo na bagagem, e a empresa dela é uma empresa muito conceituada aqui em Belo Horizonte. Depois vocês entram no Instagram, tem um link lá para poder cair direto no WhatsApp, se você quiser falar também o número. É 3327-2547. Ok. Então, Amanda, nós vamos já iniciar com uma pergunta, assim, que é uma pergunta de impacto mesmo. Todo mundo, né, já ouviu falar dessa nova reforma tributária, mas na prática, o que vai mudar? O que muda na vida de quem quer empreender? Na verdade, o meu entendimento com essa questão da reforma tributária, as pessoas acham muito em questão de reforma de alíquota. Hoje eu estou pagando alíquota X e eu vou pagar a alíquota Y. A reforma tributária é muito além de alíquota de imposto. A gente está tendo uma reforma econômica e ninguém está observando isso. Então, a gente vai entrar num processo ali de preço, né? A reforma vai mexer muito com preço. E aí, como eu conversei com você anteriormente, todo mundo vai ter que precificar, saber precificar. Eu vou ter que entender no meu produto o que a reforma vai trazer para mim. Então, a reforma, ela vai ter agora, né? A gente começou em 2026 uma fase teste, e aí é onde que está morrendo, né? O PIS e COFINS.
ele acaba agora em 2026 e a partir de 2027 nasce ali o CBS. Então, a gente vai ter ali, os impostos eles vão morrendo aos poucos, né? O IPI ainda vai ficar na UTI, como o meu professor brinca, mas a gente vai ter uma transição longa do ICMS e do ISS, que essa transição, ela não ocorre como está acontecendo do PIS e COFINS agora. Então, 2026 eu finalizo o PIS e COFINS, 2027 já entra a CBS. Então, até algumas siglas vão sumir e vai estar agregando aí o CBS. Isso, na verdade, vão morrer alguns impostos para nascerem outros, né? Então, a reforma veio para quê? Simplificar. Esse é o objetivo da reforma tributária. Mas quando você começa a entender um pouco mais, você vê que de simples ela não tem nada, né? Imagina. Então, a intenção é acabar com benefícios fiscais, né? E ali a gente ter um imposto mais justo. Só que quando você começa a trabalhar ali, entender a fundo, de fato, realmente tinha alguns segmentos que pagariam, que hoje pagam uma carga tributária muito alta, e que vão pagar ali até 2033 uma carga bem menor. E tem situações como a minha, que eu sou um grande exemplo da reforma tributária, né? Eu tenho um escritório de contabilidade e ali a minha carga ela vai ficar completamente elevada. Né? Hoje eu estou no Simples Nacional, então a minha carga ela é menor, então vai impactar na forma de operar com os meus clientes, avaliar os meus processos, e a minha carga ela sobe de forma considerável até o final da reforma tributária. Então, o prestador de serviço, né, em geral, eu falo que ele que vai pagar o preço da reforma. Então, eu vejo que o prestador de serviço ele vai ter que se planejar bem, e isso é um efeito em cadeia. Então, quando a gente fala, a reforma vai impactar para empresas grandes, não, a reforma vai impactar o MEI. A MEI vai ser impactada de uma forma, assim, que ninguém está falando. Então, eu acho bacana essa atitude, né, de estar trazendo um assunto, a abordagem do assunto, porque a gente não tem, ninguém está falando sobre isso. Às vezes passa no jornal ali uma informação, muito foi relevante. Justamente. Mas quem que deve ser capacitado, quem deve entender? O empresário não sabe de nada. E fica muito para cargo do contador. Não, o contador tem que saber, o contador tem que resolver. Não, agora o negócio é com você. Sim. A Receita vai ter apuração assistida, a Receita sabe o que está acontecendo com sua empresa. Você sabe como é que funciona? Sua equipe é qualificada, é capacitada? Então, assim, a gente está trazendo uma questão de gestão. Entendi. A gente sente muita falta de gestão nas empresas, porque todo mundo vai dando o jeitinho, né? Então, eu faço daquela forma. Eu tenho clientes ali, infelizmente, que às vezes não sabem nem quão de lucro tem. Porque não consegue ter controle. Tem clientes que procuram a gente que não tem um sistema para poder trabalhar. Não sabe quantas unidades vendeu, quanto o ticket médio. Justamente. Não tem noção de... E acaba com essa questão da sonegação, para que ele não tenha que declarar, ele faz muito processo errado. Né? Ele começa a ter ali manobras, né, para que ele consiga fugir da carga tributária, e muitas vezes ali ele acha que ele está tendo lucro e na verdade ele só está tendo aquele valor porque ele não paga imposto. Então, tá até fora do script, assim, eu nem coloquei aqui para mim te perguntar, mas assim, como que fica essa questão aí da pessoa da sonegação? Na verdade, acabou. Assim, a gente entende que a reforma, todo mundo, né, tá pegando essa questão aí das notas fiscais, por exemplo. O MEI começou no ano passado com o Portal Nacional, começou a unificar, e a Receita trouxe isso para as empresas. Então, agora, a gente fala que o CBS é um imposto ST. Ele é um imposto que ele incide sobre tudo. Então, o que no artigo fala? Toda atividade que eu tiver habitual, eu vou ter que pagar CBS. Então, ok, eu trabalho hoje, né, sei lá, dando trabalho com limpeza. Eu tenho a minha receita habitual. Hoje eu não pago nada, por exemplo. Eu vou ter que ser contribuinte da CBS, porque é uma atividade habitual. Então, se você começa a entender que qualquer tipo de atividade que você tiver habitual e remunerada, você vai ter que ser contribuinte. Então, a Receita Federal ela vai querer saber de tudo aquilo que entra na sua conta, né? Hoje ela sabe. Eu acho que ela não pega porque ela não quer, né, gente? Porque hoje o cruzamento de informação, pra gente que tá na contabilidade, a gente consegue ver isso com mais assertividade. Mas a contabilidade hoje é tanta obrigação acessória que a gente tem, às vezes o empresário ele não consegue ver valor no serviço do contador, porque ele não vê o quanto a gente trabalha lá atrás para poder cumprir exigência com a Receita Federal. Então, qual que era o papel do contador referente a uma organização? Teria que ser uma questão consultiva, eu teria que estar ali ajudando estratégia. Assessoria, então, né? Sim.
E eu vejo que a minha profissão está passando por esse momento agora. Então, eu vejo que, de fato, a contabilidade antiga ela vai acabar. Né? A gente vê que não tem espaço mais para mandar boleto, não tem espaço mais para eu não ver meu cliente, para eu não conversar com ele, né? Tem algumas situações, às vezes, que o cliente conversa com o contador só quando ele fecha o contrato, né? Sim, Nunca mais sim, claro. ele vê. Então, da gente ter uma contabilidade mais consultiva. Eu tenho que agregar valor dentro da sua empresa. Começar a fazer uma agenda mesmo com o seu cliente. Justamente. E eu tenho que fazer a diferença, porque não vai fazer sentido. Então, eu acredito que o mercado contábil também ele vai ter uma revolução muito grande. Né? Então, aquele contador que ele não quer se capacitar, que ele não quer correr atrás, eu acredito também que não vai ter mercado para ele, porque o cliente vai procurar outro. Como você falou, hoje você pega o celular e, assim, às vezes eu recebo até umas mensagens, né? Porque, assim, nem tudo que dá em Chico dá em Francisco, né? E a gente tem uma política na rede social referente ao lucro real, que todo mundo acha que o lucro real é o melhor regime. De fato, é um regime muito bom, mas a gente tem que entender, de fato, se vai fazer sentido para a sua atividade, né? Então, nem sempre o que você vê na internet é verdade, então você tem que analisar. E quem que vai tirar essas dúvidas? O seu contador. Então, ele tem que estar atualizado. Olha, não é assim que funciona, é assim, assim. Hoje você está nesse regime, mas acredito que a partir do próximo, eu acredito, né, que com a reforma tributária, muitas empresas vão sair do Simples Nacional e vão migrar de fato para o lucro real. Essa é a realidade e a receita que é isso. O MEI e o Simples são um câncer para o governo. Entendi. Então, a gente entende que para a sobrevivência das empresas vai ser dessa forma. Então, em média ali, né, das empresas que nós temos no Brasil hoje no Simples, mais de 40% a partir de 2027 não serão Simples mais. Entendi. Porque a reforma impacta na forma como é a minha atividade. Então, eu trabalho somente para PJ. Então, eu tenho que dar crédito. E eu hoje, no Simples Nacional, dou um crédito muito pequeno. No meu caso, eu não dou crédito nenhum, porque eu sou serviço. Mas uma empresa, por exemplo, que faz venda, ela dá um crédito menor de ICMS. Mas a partir de 2027, entrando a questão da CBS, eu vou poder fornecer esse crédito. E eu só vou fornecer algo que eu pago. Então, quando você fala da sonegação, a gente não tem um problema só com a sonegação. Eu tenho um problema com o cliente que não paga imposto. Entendi. E aquele cliente que não paga imposto, isso vai espelhá-lo no cliente dele. Porque ele não pagou o imposto, o cliente não vai poder aproveitar o crédito. E aí, como é que vai funcionar? Então, isso mexe, é uma cadeia, é um processo muito complexo e ninguém está falando sobre. Né? A reforma é algo muito amplo e a gente tem que entender qual vai ser ali o impacto para cada atividade. O mundo, né, está mudando. Sim. E as pessoas não estão conseguindo perceber tantas mudanças, né? Tá meio que um reset, assim, nas coisas do passado mesmo, que a gente vivia no dia a dia, em todos os aspectos que eu estou falando até. Um deles é isso aí, né? Que essa questão da reforma tributária vai impactar muita gente. Sim, a gente vê alguns segmentos, como eu te falei, na questão do prestador de serviço, que hoje eu vejo que vai ter um impacto maior. Então, o que eu fiz disso desde o ano passado, né? A gente já está chamando os clientes, analisando ali quais são os clientes que vão ser impactados. Conversa com o seu fornecedor, entende quem que é o seu fornecedor, é do Simples, seu fornecedor, o seu cliente, qual que é o regime do seu cliente. Você ser do Simples vai impactar para ele ou não? Porque vai ter que ser essa análise, isso vai ter que ser feito entre a contabilidade e o empresário. O empresário, muitas vezes, ele não sabe por onde começar. Eu não vou mentir para você, não, que internamente na contabilidade, eu passei por um conflito interno. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque muitas vezes a gente vê o que vai ser, o que é a prática que a gente vai ter que trabalhar, mas a minha realidade é completamente diferente. Quem tem escritório de contabilidade, quem é contador, sabe da dor que eu estou falando. O cliente, muitas vezes, ele não entende o que você coloca e é aquilo que eu te falei. Eu sempre fiz assim. Ninguém está falando, vai dar certo. E aí entra uma questão, vai ter agora política. E a reforma tributária é algo que independe do governo, né? Então, a gente dentro também do escritório, muitas vezes a gente fica sem saber como fazer o processo. E aí a gente está estudando, a gente está trabalhando numa parte mais consultiva para quê? Para conseguir alinhar os processos do cliente, que para a gente também não é fácil. Imagino. Né? E isso é uma questão de mudança de cultura. É mudar toda a cultura do meu cliente. Tsunami de informações. E muitas viabilidades a gente faz para o cliente, a gente explica para ele e fala, olha, o seu negócio não é viável. E aí? Mas eu não posso aumentar o preço. E aí?
né? Então, assim, é Sim. muito mais complexo ali do que somente uma alíquota. Não é só eu ir lá e falar, então, a minha atividade agora, eu vou ter só um aumento. Não é assim que funciona. Olha, eu já tive vários contadores e eu me lembro que de todos, que eu já tive, assim, diversos tipos de empreendimento, eu lembro que só um deles ficava me ligando para falar assim, passa aqui, vamos tomar um café, tô precisando de conversar com Sim. você, porque tem umas coisas que eu acho que você teria que fazer. Então, assim, é muito difícil você Sim. ver essa questão Proximidade, dessa né? proximidade, de você abrir, assim, os horizontes para o seu cliente e mostrar para ele um assunto tão complexo, né? Sim, porque na verdade a visão muitas vezes do empresário é aquela que eu te falei anteriormente, é de mandar guia. Então, hoje a gente tem ali, né, várias... Só o boleto do honorário. Isso, e mandar a guia do Simples, ou a guia da folha de pagamento, e aí você não tem contato, e isso mudou agora, né? Então, a gente tem alguns colegas que falam, eu não preciso fechar balanço de empresas do Simples. É claro que eu tenho que fechar balanço de empresas do Simples. Agora, na reforma tributária, escritório que não fecha balanço, como é que vai fazer? Como é que ele vai conseguir orientar o cliente se ela não sabe as despesas que o cliente de fato tem? O que ele vai ter de crédito ou não? Então vai ter serviço demais, Sim, Amanda. muito, então você acha que vai ter uma transformação aí na contabilidade? Novas funções vão começar a surgir, empregos diferentes, assim, de funções diferentes? Eu entendo aquilo que eu te falei anteriormente. A velha contabilidade, ela vai morrer em 2033 e nasce um novo perfil, que é o perfil que funciona nos outros países, né? Então, tem até um professor que ele brinca e fala, como é que vivem os contadores na Europa, nos Estados Unidos? Eles vivem de quê? Eles vivem muito bem, porque eles fazem contabilidade. Eles são remunerados. Hoje, tem uma pesquisa do Sebrae que a gente participou, que fala que o empresário, quando ele vê e ele enxerga valor no serviço contábil, ele tem prazer em pagar mais. Sim. Então, quando o outro ele não enxerga esse valor, ele fica pedindo para baixar. O outro faz por R$200. A minha classe, ela é muito... falar a palavra prostituída, porque a pessoa, um cobra R$100, o outro, e aí começa uma guerra de preço, e aí como é que você consegue prestar um bom trabalho? O investimento que a gente está tendo com a reforma tributária é enorme. E o conselho não regulariza essa questão dos valores, né? Então, o conselho tem uma tabela, mas se você conseguir, você não consegue aplicar uma tabela de honorário. Até porque muitas vezes também não é a realidade do cliente. Às vezes o cliente ele não te paga também um honorário maior, porque às vezes nem o prolabore dele está conseguindo tirar. Por quê? Porque o negócio não dá lucro, o negócio só dá prejuízo. Então, assim, difícil. Justamente. A vida do empresário também não é fácil. Mas eu vejo um novo mercado contábil. Eu vejo um desafio muito grande. Não é fácil. Mas desistir também não é fácil. Então, você tem que descobrir, ver ali qual vai ser o mais difícil. Mas eu vejo uma grande oportunidade. Eu acho que para bons contadores, quem está correndo atrás, quem está ali estudando, quem está tentando fazer a diferença para o cliente, vai ter um mercado muito bom ali a partir do ano que vem. Na verdade, as mudanças já estão agora, né? O povo está pagando para ver. Então, 2027, eu acredito ali que vai ser uma nova era para a contabilidade. Aquele que estiver na frente, com certeza ele vai ter um negócio rentável. A contabilidade, eu acredito que é um negócio muito rentável. Que bacana. Ó, meu contador Davidson, não vai aumentar não, tá? Amanda, vou mandar um recado aqui. Eu vou ler os recados, na verdade. O pessoal tá aqui no chat, ao vivo. Estão aqui, ó, Cortes 28. Boa noite, cheguei. Seja bem-vindo, meu querido. A Margarida Luiza, maravilhosa, mandou para você. Maravilhosa, Amanda. Trabalha com a gente lá. Tainara, vem para a ANS. Isso aí, Tainara. A Cristiane, a ANS Contábil, com certeza é a melhor contabilidade. Arrasou. Margarida Luiza, Amanda Nunes arrasando, voa, Tata Silva voa. Muito obrigada, gente, por vocês estarem participando ao vivo com a gente, viu? Isso aí, continue mandando. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta mais técnica também, pode mandar aqui que a Amanda vai responder, tá? A gente está só começando, nós estamos só no aquecimento, porque o assunto é quente. Olha só, vamos lá. Você acha que isso vai fazer o brasileiro pagar mais imposto ou menos imposto?
Eu acho que todo mundo quer saber essa pergunta. Então, isso vai ser uma questão particular, porque o impacto da reforma tributária para uma indústria, provavelmente, assim, né, de acordo com algumas análises até de alguns clientes que nós fizemos, tem indústria que hoje a carga tributária dela é 34%. Lá em 2033, quando você faz o processo, né, da projeção de preço, ela vai pagar 12%. Então, vai ser muito viável para a indústria. O comércio, ele vai dar uma oscilada. 2027, 2028, teremos, acredito eu, no Brasil inteiro, um período de inflação e é onde os preços vão subir de forma significativa. E tem algumas atividades que a gente vai ter uma carga muito maior, como eu te falei, da prestação de serviço. Então, eu entendo que isso vai depender muito do seu segmento, do seu negócio. Hoje, nós temos algumas atividades, vou te dar um exemplo, por exemplo, transportador. A transportadora hoje, ela tem, transporto, sai de Minas, estou fazendo o transporte dentro de Minas, o meu transportador, ele tem inscrição dentro de Minas, ele tem isenção do CMS. Com a reforma tributária, eu não tenho esse tipo de benefício, né? Então, esse impacto ele vai ser individual para cada tipo de segmento, né? Falando da transportadora, por exemplo, eu tenho uma transportadora do lucro real. Hoje, vamos colocar aqui, mais de 40% do profissional que trabalha para essa empresa, ele é microempreendedor, porque às vezes ele faz o horário dele, né? A questão das entregas. E ali ele consegue aproveitar, né, uma parte daquele crédito. O MEI ele não consegue aproveitar o valor todo, mas ele tem uma parte que ele pode aproveitar de crédito que não impacta, né, ele contratar um serviço do MEI. Sim. A partir de 2027, essa transportadora ela vai ter que avaliar se vai valer a pena contratar o MEI ou não. Então, quando as pessoas falam a reforma ela vai impactar somente em grandes empresas, não. A MEI ela vai ser muito impactada, as empresas do Simples serão muito impactadas. E isso reflete aonde? No consumidor final. Hoje eu alugo uma casa, eu não pago o ISS de um imóvel. O dono do imóvel agora, por mais que ele tenha, né? Porque a reforma também tem a questão dos benefícios, redução, ele vai ter um imposto que ele não pagava. Quem que vai pagar esse imposto para ele? Você acha que é ele? Lógico que não. Então, a gente sempre repassa os impostos. Então, isso é um efeito em cascata, né? Todo Sim. mundo vai sentir. Então, eu entendo que a reforma, ela não impacta somente as empresas, ela impacta tudo em geral. Então, você acha que vai mudar muita coisa, até nessa questão, assim, de transmissão de impostos, tipo ITBI, quando a pessoa vai comprar um imóvel? Sim, o ITBI, o ITCMD também, ele tem mudanças na reforma tributária, tá? Em questão de alíquotas. O IPTU também. O IPTU, a gente tem uma alteração no IPTU, que hoje o prefeito, ele vai poder tomar essa decisão ali da questão das alíquotas, ele não vai precisar daquele processo burocrático. E é o IPVA também. Então, o IPVA, por exemplo, quem tem um jet ski, quem tinha ali um veículo de embarcação, ele não tinha que pagar. A partir da reforma, ele vai ter que pagar também. Então, assim, é o que eu te falei. O CBS, o IBS, amor, o ST. Nós vamos ter que vender nossa lancha. O jatinho, né? Nossa, então, a gente vai começar... Ficar com o jatinho parado, pagando esse tanto de imposto, eu vou ter que vender tudo. Se a gente for olhar, a reforma, ela mexe com a questão do consumo, mas ela mexe com a renda, ela mexe com o patrimônio. Então, Sim. assim, por isso que eu tenho que entender o impacto que eu tenho referente a isso, né? Sim. Então, quando eu vi até um vídeo, né, do presidente falando assim, e agora não, quem ganha até 5 mil, agora ele vai poder guardar o dinheiro lá, que ele vai ter um 14º. Será que ele vai ter mesmo? Porque tudo aquilo, né, começaram a taxar os ricos, né, que é a taxação dos ricos. Ou o rico, ele sai daqui, vai investir em outros países. O que não é difícil. O que não é difícil, de fato, para quem tem dinheiro. Ou o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a margem, ele vai repassar isso, e quem vai pagar somos nós. Então, eu entendo que tem produtos, eu acredito que com a reforma tributária tem produtos que eu vou chegar no supermercado que hoje eu pago um valor mais alto e que, de fato, pode ser que teria uma redução de valor, porque a gente tem ali alguns produtos que vão ter redução. Mas eu entendo que eu acho que o impacto ele é maior de forma assim, eu vou pagar mais do que eu vou ter algum tipo de redução, entende? Sim. Então, a reforma veio para simplificar, ela não falou que ela veio para reduzir impostos. E, inclusive, né... Simplificar para eles, Para eles. E o que eu entendo é que o Brasil ele vai ter a maior carga tributária do mundo. Meu Deus. Gente... Não é fácil.
foca nessa frase. O Brasil poderá ter a maior carga tributária do mundo. Misericórdia. A gente ainda não tem a alíquota definida, né? A gente tem ali especulações das alíquotas. Então, o CBS que começa a funcionar primeiro, a estimativa é de 10%. Mas no final até, né, todo o processo da reforma, a carga é de 28%. E isso eu estou falando de IBS, CBS. Então, eu tenho imposto de renda, eu tenho contribuição social, eu tenho folha de pagamento. Então, uma empresa do lucro presumido, lucro real, ela paga a parte patronal. É uma carga muito alta, né? É uma carga muito alta. Então, às vezes, o funcionário fala, nossa, eu recebo uma miséria de salário. Sim. Mas não é fácil. A parte de impostos que o empresário tem é muito alta. Eu sempre questionei muito com pessoas que às vezes vai falar algo do emprego, e aí eu sempre fui defender o empresário, assim, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, Drica, ai, mas nossa, você está defendendo o empresário. Falei, gente, só quem já esteve do lado de cá ou está com o pé do lado de cá também, né? Porque eu já tive funcionários, no momento não estou tendo funcionários, mas ainda tenho empresa. A gente sabe, não é fácil. Não mesmo. Não é fácil e cada vez mais está difícil, porque os salários para você atrair essas pessoas para a empresa estão tendo que ser acima da categoria. Sim, vou te dar um exemplo aqui, né? A gente não vai sair muito desse assunto, mas assim, esse faz parte até do tema. Eu tenho visto, porque eu já contratei muitas cozinheiras, né, para estar trabalhando com a gente na empresa, e o salário da categoria não chegava a 2.000. Hoje em dia, para você ter uma cozinheira na sua equipe, se você não jogar no anúncio lá, R$3.000, você não consegue segurar. Pegando o seu gancho, entendeu? Eu tenho um restaurante que eu fui fazer um projeto com um cliente que eu tenho, e aí ele falou, Amanda, eu não estou conseguindo tirar o meu Prolabore. O meu funcionário, para eu conseguir, eu não estou conseguindo registrar, e aí ele entra naquela questão da informalidade, porque a pessoa aceita aquele processo, depois ela sai e te leva no X, né? Que ainda tem esse processo ainda. E aí, quando a gente foi olhar, ele tô pagando 180, R$200 a diária para um cozinheiro. E aí, na hora que eu vou tirar, eu não consigo tirar o meu, né? Então, se você for olhar hoje, tem essa questão da mão de obra. Se você começar a aumentar demais, também você perde a clientela, você não vende, porque tem aquela questão da concorrência desleal. Sim. Então, assim, quando a gente estuda o processo da reforma tributária, a gente entende que seria algo bacana. Quando você entende o processo de como ia funcionar, é algo muito legal, né? Você teria ali a competitividade leal, não ia ter essa questão ali, o outro não paga, então eu vou dar o jeitinho. Seria algo ali que seria mais justo para todos. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E a gente tem ali uma situação que ninguém está incentivando o empresário, né? A gerar emprego, né? O empresário, no meu ponto de vista hoje, não entrando em política, mas o empresário, ele virou vilão. O empresário, ele é o que faz mal pro colaborador. Agora vai entrar NR1 aí, né? Com essa questão da saúde mental. E ninguém cuida da nossa saúde mental, porque também não é fácil, né? Então, assim, eu sou super a favor, quem me conhece meu trabalho, eu cuido de pessoas. Eu não sou perfeita, mas eu tento cuidar de quem está comigo, a minha equipe. Claro. Eu tento remunerar da maneira melhor que eu posso e tento fazer o que eu posso por dentro das pessoas. Mas tem certas coisas que é imposta para o empresário que ele tem que fazer o que é só engolir, né? Não tem como a gente fazer nada. Não é? Né? Então, o dia que você não está bem, você tem que ir do mesmo jeito. E agora a gente está cheio de alteração. Entrou essa questão agora da parte também da saúde, né? Que as empresas vão ter que informar sobre os exames de prevenção, fazer campanha. É muita mudança, gente. É muita coisa. Então, assim, não é só reforma. É o que eu te falei, é uma reforma econômica. A gente está até para trazer uma convidada, estamos acertando com ela. Ela é especialista e ela trabalha para o governo aí. Ela que faz a fiscalização dessa NR1, né? Sim, que agora vai começar, né? A partir do mês de maio. Então, eu achei um tema super interessante pra gente até porque debatendo. As empresas, elas nem têm conhecimento, elas nem sabem o que tem que fazer, né? Então, eu acho super válido também. Eu acho que é um assunto que os empresários, eles têm que estar sabendo. E os colaboradores também, né? Os funcionários também. Sim, claro.
olha só, sobre um erro comum, assim. Qual que é o maior erro que você vê que os empreendedores estão cometendo hoje na parte financeira? Eu acredito que é a questão de misturar as contas, né? Por exemplo, a gente fala da sonegação. Nossa, é Na tão cabeça difícil separar dele, isso. ele fala assim, é só um pixinho, né? De 1.000, de 2.000, Aham. faz a minha pessoa física. Vou usar o cartão da empresa. Isso, então a gente tem essa questão, voltando porque assim, um assunto complementa o outro. Voltando para a questão das altas rendas, eu tive cliente que fala, Amanda, então eu não posso mais tirar mais de 50 mil de lucro, porque eu vou ser tributado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo e vou colocar no nome da empresa, que eu vou pagar tudo pela empresa, não. Porque se você fizer isso daí, você vai perder a personalidade jurídica e você vai ter que pagar isso tudo com pessoa física. Então Sim. você não pode fazer isso. Então, essa questão de misturar a pessoa física com a pessoa jurídica é um problema. Às vezes a gente tem uma empresa saudável, uma empresa que apresenta lucro, mas o sócio, ele enxuga a empresa, né? Entendi. Porque a gente monta a empresa é nossa, mas infelizmente a gente tem que dar explicação para o governo ali referente do que a gente faz com essa empresa. Então, não é bem assim que funciona. E com a reforma tributária, essa cultura ela vai ter que mudar. Porque agora a gente está sendo fiscalizado em todas as esferas, né? E o que Inclusive seria o banco. uma dica, assim, para separar o pessoal da empresa? Porque geralmente a gente tem mesmo esse erro, né? Eu acho que a dica principal é entender o seu produto ou o seu serviço, é entender se você está precificando o seu produto ou serviço da maneira correta. Porque não é o normal você fazer esse processo por fora, né? Uhum. Quando a gente faz a precificação, quando eu precifico um serviço de contabilidade, eu vou colocar lá o meu software, vou olhar a minha equipe, toda a minha estrutura, e ali eu tenho que colocar o meu imposto. Então, eu não posso, de forma alguma, passar um valor de um serviço que eu não esteja cobrando. Eu tenho que repassar isso. Então, eu acho que o maior erro é esse. Eu quero vender de qualquer forma, então eu vou dar um desconto. Então, é essa questão que entra até a questão da concorrência desleal. Se você não faz isso, o outro está fazendo. E aí você perde venda porque o outro está vendendo. Então, é a cultura, né? Então, assim, é uma virada de chave. É fácil? Lógico que não. Eu não sei a sua dor, o que você está passando na sua empresa. E a gente vê que a maioria das empresas, elas estão com problemas. Né? A gente não está ali com nenhum... Eu não tenho, pelo menos, nenhum empresário que fala, nossa, estou no meu melhor momento. Pode ser o ramo que for. Todos estão passando por algum tipo de dificuldade. Até porque o empresário, ele não tem nenhum tipo de ajuda. O máximo que ele consegue é um empréstimo, que ele tem que pagar. Sim. Com a taxa melhor e etc. Mas, e isso a partir do ano que vem também piora, né? Porque a gente fala da questão de capital de giro, né? E aí, a gente tem aquela questão do split payment, que é o quê? Eu vou pagar o imposto na hora. O empresário está preparado? Lógico que não. O Brasil está preparado para isso? Não está. Então, assim, é muita mudança, é muita alteração e eles não estão sabendo, né, do que de fato vai acontecer a partir do ano que vem. Você acha que o governo do Brasil, ele teve alguma influência lá de fora para tentar trazer essa reforma? Eu vou te falar de uma opinião pessoal. Eu acredito que com a pandemia, o governo ele conseguiu, né? Porque a gente veio muito com online e todas as transações, veio o Pix e veio aquela questão. E eu acho que hoje ele consegue entender o quão de dinheiro que ele está perdendo. É muito dinheiro. Então, para ele, é como se fosse a gente. Você tem uma forma ali que você sabe que você está perdendo dinheiro, você vai querer abrir mão? Lógico que não. Então, ele sabe a quantidade de valores que são sonegados. Então, hoje, o que ele fez? Igual as questões dos bancos digitais. Muitos bancos não tinham a questão da não tinha aquela questão igual dos demais bancos físicos. E aí, ele fez agora o quê? Todos esses bancos, eles vão ter que estar de acordo. Porque se ele não tiver, ele vai sair fora do jogo. Por quê? Porque ele vai conseguir fiscalizar. Sim, o banco vai estar x-novando todo mundo, né? Então, você aí que acha que você vai fazer com jeitinho brasileiro, ele vai até os bancos vão ter que informar, né? Passar toda essa... E eu até brinquei, né, que num vídeo que eu fiz, que o maior fofoqueiro é o banco. Porque agora é ele que vai dedurar o que a gente fizer, né? Então, hoje, quem faz a declaração de imposto de renda, por exemplo, esse ano tá bem bugado, gente. Tá bem difícil. Nossa, a Receita pegou a gente assim... Nem a pré-preenchida tá trazendo as informações que deveriam. Mas, em regra geral, quando você puxa para a preenchida, já tá todas as suas informações lá. O valor que tinha em 31/12 da sua conta, quando você faz um processo no cartório, isso vai começar a acontecer com as empresas. Então, eu vejo que o futuro da contabilidade, o futuro das empresas, a apuração assistida é para isso. A parte fiscal, ela vai ser ali, tudo ali na tela do governo.
que entrou, o que saiu, você vai fazer Nossa. somente os ajustes. Já ia falar, já vai aparecer praticamente tudo preenchido. Hoje eu Tem muito trabalho, como correr. hoje eu trabalho para Receita, eu trabalho para o Estado, eu trabalho para a Prefeitura, eu não trabalho para o meu cliente, porque a gente está o dia todo ali cumprindo obrigação acessória. Com a reforma tributária, a gente audita o que a Receita fez, muda-se o papel. E ela Sim. consegue ver de forma clara tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa empresa, bem ou mal. E o contador tem que andar na linha, né? Então, porque se tiver divergências, né, Amanda? Mas nesse caso da reforma tributária, muda-se o jogo, porque hoje o cliente, ele faz o processo, manda para mim, a gente processa e envia as declarações. A reforma tributária é tudo em tempo real. Então, eu vou ter prazo para cancelamento de nota. Então, nota fiscal hoje eu entro, eu cancelo, eu pago multa? Não, com a reforma eu tenho multa. Eu não posso cancelar a nota. Eu tenho prazos. Se eu cancelei até 7 dias, a multa é X. Se eu já entreguei a mercadoria, se eu já fiz o serviço. A empresa está sabendo? Quem faz a nota lá do faturamento sabe disso? Não sabe, né? Então, é essa questão. Vai vir pequenos prejuízos de outras fontes, assim, para o empresário, se ele não tiver antenado, tiver preparado e capacitado, né, para conduzir. Justamente. Meu pai. São muitas mudanças. Eu tô aqui, assim, fazendo a entrevista, mas impressionada com o que tá para acontecer, porque são muitas coisinhas que pode pegar aí e acabar influenciando, assim, como que eu vou explicar? Prejudicar de forma geral, né? Muitos empresários. E dependendo da multa, né, que você tem, fecha seu negócio. Eu tenho alguns clientes que nos procuraram um tempo atrás, que ele simplesmente sonegou, de fato, tinha ciência que estava sonegando, passava na maquininha de cartão de crédito e ele não pagava imposto, achou que nada ia acontecer. Uma multa lá que ele tá de quase 2 milhões. Coitado. Tem um cliente que fazia compras no CNPJ, falta de maldade também, vou fazer o errado, ainda faço o errado mal feito. Compra e não vende com nota. O que a Receita já sabe? Tá sonegando. E assim, as multas são multas muito pesadas. Quando a gente fala de Estado e ICMS, são multas pesadíssimas. Então, acaba que você quebra o seu negócio. Então, trabalhar de forma, né, a sonegação vale a pena? Não. Então, eu tenho que verificar a primeira coisa. Será que meu negócio ele é viável? Então, eu acho que muitas pessoas vão começar a ter esse tipo de reflexão para 2027. É viável o meu negócio? Porque não vai dar para sonegar, não vai dar para esconder nada. Então, você vai ter que ter, assim, um negócio muito alinhado, né? Saudável, para você tocar. E aí, 2027, qual que é a chamada que a gente sempre faz, né? Eu entender de fato, então, ok, a CBS é 10%, o PIS e COFINS no lucro presumido é 3,65%. Nossa, tô tendo um aumento de quase 7% em cima da minha carga, é só eu aumentar? Lógico que não. A sistemática que eu tenho de imposto hoje é por dentro. Quando eu precifico o meu produto, o meu imposto é por dentro, o IBS, CBS é por fora. Então, eu acredito que a Receita, né, e o comitê, quando fizeram essa proposta da reforma, até colocaram isso de forma gradativa, porque imagina você tendo 28% de aumento. Ninguém ia dar conta. Então, isso vai ter que ser feito o quê? Planejamento de preço. O que eu entendo hoje é que quem principalmente tem produto, imagina um dono de um supermercado, por exemplo. Que loucura que vai ser isso. E eu tenho que entender de cada produto que eu estou vendendo, né? Então, assim, muda-se tudo, né? E a gente fala até a questão do e-commerce também, que vai sofrer muito. A questão para onde eu estou vendendo. Eu vendo para 40 locais diferentes fora, né? De Minas. Então, esses locais que eu vender, qual que é a alíquota de lá? Porque o produto que eu vendo dentro de Minas, eu não posso precificar para vender para São Paulo. Porque a gente muda a cultura da questão do imposto. O imposto agora ele não é na origem, ele é no destino. Né? E a gente entra numa questão social também. Né? Se a gente for analisar em Betim, você já viu a quantidade de fábrica, indústria, de empresas que tem? Será que aquelas empresas, de fato, se fossem, elas pudessem escolher, elas estariam em Betim? Era muitas mais vezes por questões não. dos impostos. Aí ali eu tinha uma isenção, eu poderia ter um benefício. E o que a reforma vem fazer com isso? Não vai ter isso mais. O que vai acontecer com aquela região? É uma questão social. A reforma é só de alíquota? Então, quando a gente entende um pouco, a gente vê que a reforma tributária, ela vai muito além do que eu saber, eu tenho que aumentar 7% na minha alíquota. Não. Nossa, então o risco de empresas grandes, multinacionais,
pegar e juntar a sua malinha e ir embora de um porque determinado estado, de uma determinada cidade, é grande a probabilidade, porque não vai ter mais as regalias de omissão, né? Omissão não, seria porque na verdade, isenção. porque na verdade é o seguinte, se eu tô em Betim é por quê? Porque lá eu tenho uma carga tributária menor, então vale a pena eu estar investindo e estar ali. Sim, Agora, porque a cidade oferece isso e negocia isso com a empresa antes dela se estabelecer. Justamente. Agora, com a reforma, por exemplo, a parte de contabilidade. Barueri, ela tem uma alíquota de ISS de 2%. Belo Horizonte é 5%. Tem muitos contadores que têm sede em Barueri. Por quê? Porque a alíquota é 2%. Aí você fala, não, mas a diferença de 3% para uma receita alta faz muita diferença. Claro. Então, ele muda totalmente a estrutura, ele leva pessoal para lá. O transporte, por exemplo. Em Santa Luzia, a alíquota do transporte é 2%. E aqui em Belo Horizonte é 5%, em Contagem é 4%. E aí, cada um vai colocar sua sede aonde é mais benéfico. Acabou, eu vou pagar no destino. Então, importa para onde estou indo o meu serviço, o meu produto, né? Então, a gente tem que entender que a reforma não é só sobre a questão dos impostos, tem essa parte também. Será que aquela empresa vai continuar ali? Não, eu vou morar no centro de Belo Horizonte, para mim vale muito mais a pena. Ali eu faço acesso, tem ônibus, tem metrô, né? Posso colocar uma empresa em tal lugar. São Paulo, por exemplo. Né? Então, eu vou olhar para onde vai ficar viável a minha operação. Porque se o imposto ele vai ser 5% aqui ou em qualquer lugar do Brasil, eu vou para onde fica mais viável para mim. Nossa, vai impactar demais, gente. Eu não tinha noção. Baixo. Então, a gente tem uma questão... Sempre foi assim, Sim, né? só que existe um projeto também, né, do governo, referente a como... Vou falar de uma forma popular para vocês entenderem, mas é como se fosse uma poupança, que o governo ele vai abastecer durante um tempo esses locais que vão sair prejudicados com essa questão dos benefícios, né? Sim. A gente tem ali, igual o IPI, a questão da Zona Franca de Manaus. O IPI não morre por lá, porque tem muitos produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus. Sim. Então, ainda permanece, né? Mas é aquilo que a gente fala, a reforma veio para simplificar, então eu vou tirar. Mas aí, ao meio do caminho, a gente vai vendo que o jeitinho ele vai sendo feito. Mas é um impacto social também muito grande. Vamos ver se o pessoal tá mandando aqui no chat. Nossa, já tem bastante pessoas aqui. O Anderson, convidada top. Muito obrigada, Anderson. Vanessa Miranda mandou aqui. Amanda Nunes é maravilhosa. Marcela Marçal, excelência no trabalho. Que bacana. Obrigada, Marcela, por estar comentando. Cida Novaes, voa orgulhosa de você. O pessoal tá assustado. Um monte de gente assim com os olhinhos arregalados assim no chat, porque eu acho muita gente vai ser pego de surpresa. Sim. Eu tô impactada, gente, imagina. E você sabe o que eu sinto lá no escritório? Eu vou te falar de verdade. Eu, quando saio, né, eu fico muito triste, porque essas reuniões que a gente tá fazendo do ano passado pra cá, eu não tenho nenhum cliente que eu chamo ele pra conversar e fala, nossa, você vai pagar menos. É sempre dando informações. Nossa. E sabe o que acontece? A gente só digere. E a gente se vira para conseguir adequar. Cadê a questão da movimentação da gente falar, não consigo, isso não é minha realidade. Sim. É igual você paga o imposto sobre a sua receita bruta, sobre tudo aquilo que você recebe, é seu lucro. Sim. Às vezes o seu lucro ali que você tira... Amanda vai ser portadora de más notícias por um bom tempo. Bom tempo, eu me sinto mal com isso, mas infelizmente... É horrível. Olha, a Daiane Oliveira mandou, Amanda, na prática, o que o empresário precisa começar a fazer hoje para não pagar mais imposto com a reforma tributária? Eu acho que ele precisa puxar o problema para ele. Eu acho que isso não é um problema do contador, né? A gente vê que todos os cursos, imersões, está cheio de contador, mas eu não tenho informação para empresário. Eu tenho muito empresário que ele é extremamente eficiente no operacional. O cara é fantástico nas máquinas, no processo. No marketing. Mas cadê o administrativo? Cadê a parte que ele puxa para ele? Porque aí ele vai ter que começar a fazer isso. Então, a reforma tributária não é um problema da contabilidade. Né? Ao longo, a gente começou a entender que a Receita está puxando isso para ele. Ele vai ter que entender da operação, ele vai ter que capacitar a equipe, ele vai ter que ter software e ele vai ter que ter o quê? Gestão. Sim. Então, eu acredito que o maior problema hoje é gestão. Os empresários não têm gestão. Eu levo a minha empresa da forma que eu quero.
E ali, se não sobra, se eu tô pagando todas as contas, tá tudo bem. E se não tá também. Então, eu acredito que é planejamento, que é entender do negócio e é ter gestão. Eu Eles vão fazer a ter gestão. que começar a enxergar os tributos, os impostos, assim, como um alicerce para o negócio. Justamente. E a questão, volto a falar da questão da precificação. E isso é um efeito em cadeia. Eu estou vendendo para empresas do lucro presumido e do lucro real. Eu compro de quem? Eu vou ter que olhar de quem? Quem que eu compro? Do meio, do simples? Então, por isso que a gente também está participando desse estudo que fala que de 100% das empresas do Simples Nacional hoje, 43% vão migrar. Ou elas vão migrar ou elas não vão ficar. E aí, como é que eu vou fazer essa questão da minha precificação? Eu não entendo do meu negócio. O contrato de aluguel, hoje eu pago R$ 5.000 de aluguel na minha loja. O meu contrato é numa pessoa física. E aí? Eu não posso ter um contrato, eu não posso ter despesas da minha empresa na minha pessoa física. Então, são pequenas coisas que às vezes você não dá a devida importância que você vai começar a dar. Porque o aluguel não me gera crédito, agora ele vai me gerar. Sim. Então, eu tenho que entender quais são as despesas operacionais que eu tenho hoje. A contabilidade Para vai ajudar, tipo... abater, abater. porque vai ser uma questão de abatimento mesmo, né? O que eu comprei eu tenho e na hora de fazer a minha venda eu vou fazer o abatimento daquele crédito. Então, a contabilidade, por exemplo, qual é o meu maior gargalo hoje, o meu maior custo? Folha de pagamento. Eu vou poder fazer abatimento de IBS e CBS? Não. E aí, o que o governo colocou? Colocou as alíquotas de redução. Profissionais, né, que eles colocam ali que tem a questão intelectual, advogado, arquiteto, vai ter uma redução de 30%. Mas quando você coloca na prática, ainda assim é uma carga muito elevada, né? Então, a primeira coisa é entender do meu negócio. Se eu não entendo do meu negócio, eu não sei o que vai impactar, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar completamente perdido. A reforma não é para 2027, ela já está acontecendo. Sim. Então, você já tem que estar preparado. Então, aquele que não se preparou, procura o seu contador ou procura a ANS Claro. e vai se preparar. É isso mesmo. Nossa, Amanda, olha, as pessoas estão aqui escrevendo no chat, ó. Amanda, a reforma tributária traz algum impacto na folha de pagamento das empresas? Vanessa Miranda perguntou. Não, na folha de pagamento, não. A reforma tributária traz essa questão que eu acredito que vai acontecer, tá, gente? É uma opinião pessoal minha, eu não vi nada disso, isso é meu. A questão de pejotizar. Porque se eu não posso aproveitar crédito na folha, eu vou começar a fazer da forma que eu acho que muitas empresas já fazem. Eu vou começar a contratar você para trabalhar na minha empresa, mas eu vou falar, olha, eu te ofereço um salário X, mas você não vai ser minha funcionária, eu vou fazer você via PJ. Que já tem muita empresa que faz isso, assume o risco. Sim. E faz isso por quê? Porque na empresa eu vou conseguir fazer apropriação de crédito. Só que hoje a gente tem um sistema, quando a gente olha para essa parte da Receita Federal também, a gente vê que a conta não fecha. Você é do Simples Nacional, paga uma conta, uma alíquota de 4%. Presta serviço para uma empresa de lucro real, você aproveita um crédito de 9,25%. Então, não fecha. Mas, para que eu consiga fazer essa questão de pejotização, a sua empresa também vai ter que ser lucro presumido ou lucro real. Então, assim, eu acredito que o impacto pessoal vai ser muito isso. As pessoas vão querer começar a contratar empresas, porque empresa dá crédito. PJ dá crédito, CPF dá crédito não. Entendi. Nossa, eu que sou CLT, já tô abismada, imagina para quem tem. Gente, nós estamos impactados aqui Sim. com a pauta, né? A Alice, nossa técnica, tá ali, ó, nos bastidores e tá ali, assim, de orelha em pé. Muita gente aqui mandando no chat, falando que está assustada. Jackson Melo, cheguei atrasado, mas cheguei. Sucesso sempre. Deu bom, cada dia mais bacana e com um bate-papo legal. Muito obrigado, Jackson Melo. Você é um querido. Jackson Melo é um jornalista lá de Iapu, né, uma cidade no interior de Minas, que ele tem um programa muito bacana. Ele leva vários temas bacanas também para o programa dele. E é um querido. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente, tá? Eu vou finalizar aqui o pessoal do chat, porque nós já estamos nos finalmentes. E eu quero agradecer aqui os meus apoiadores. Vamos só para mais uma perguntinha aqui para Amanda tirar a dúvida. O seguinte: se fosse para começar do zero hoje, o que faria diferente na parte financeira do seu negócio? Meio que você respondeu agora, assim, para a moça, né? É a questão de você ter um plano de negócio, você entender, verificar se o negócio é viável, né? Então, eu acredito que é organização. Ser organizado desde sempre.
né? Então, eu acho assim, a pessoa que está já com empresas aí rodando, já tem que ficar atento a essa reforma. Mas você, mulher, que quer empreender, né? Os homens também, mas eu digo mulher porque a gente acaba que chama a mulherada para assistir o programa. Não inicie um negócio sem fazer assim uma consulta com um contador, uma contadora, porque vocês viram aí, o assunto é muito sério, para você já começar da forma certa, né? Sim. Né, sim. Amanda? Justamente, planejamento é tudo, né? Antigamente a gente falava assim, eu vou escolher o ponto, vou escolher meu nicho, vou ver o que eu vou fazer. O contador quase que era o último a saber. Agora, o conselho aí de quem é especialista no assunto. Já faz um acompanhamento, já leva suas ideias, faz uma consultoria com uma contabilidade da sua confiança, porque o assunto é bem sério. Né, para você não entrar na estatística aí de abrir uma empresa e fechar dentro dos 3 anos, né, Amanda? Muitas vezes não chega nem isso, né? Infelizmente. Olha, eu vou fazer os agradecimentos aqui e hoje a gente vai até fazer rapidinho. Amanda, não sei se você sabe, nosso programa, todo finalzinho de programa, eu apresento alguns cães e gatos aqui que são dos grupos de apoio que eu faço parte, né? A gente tenta ajudar da forma, né? Eu gostaria de estar fazendo muito mais, mas esse é um trabalho que eu já faço há muitos anos. A gente tenta ali plantar uma sementinha para as pessoas atentarem, né? Ter um olhar mais em relação aos animais, a causa animal. Eu vou mostrar alguns animais que estão para adoção, Alice, você pode colocar para nós? Semana passada a gente falou sobre o Samuvet, que já está atendendo, tá? Em Belo Horizonte, viu, gente? Legal. Aqui a gente trouxe essa imagem para mostrar para vocês o passo a passo, tá? Uhum. O Samuvet, a gente explicou semana passada que ele não atende chamados de animal que está na rua, está perdido, precisando ser adotado. Não. Ele só vai atender chamadas de animais que estão precisando ali de socorro imediato mesmo. Sofreu um acidente, foi atropelado, ou caiu num rio, num buraco, alguma coisa está quebrado, né? Então, você tem que, animal atropelado, com sangramento, com risco iminente de morte, ligar para o número 31 28 88 0000, que é o número do Samuvet, e escutar a mensagem. Aí, lá na mensagem, explica todo o processo aí dos animais que podem ser atendidos por este meio, né? E você vai falar com o médico e o veterinário, explicar a situação, mas eles vão pedir uma foto ou um vídeo curtinho da situação do animal, que é obrigatório, tá? E aí você aguarda a chegada do Samuvet no local. Se você vai chamar o Samuvet por um animal que você viu sendo atropelado, você ligou e passou direto, não vai adiantar. Tem que ter um responsável pelo animal, tá bom? A gente tem um cão perdido, tá? Este cachorro foi encontrado próximo à UPA de Ibirité. O telefone de contato tá aqui na tela. Hoje eu vou falar mais rápido um pouquinho, que a gente já tá com um tempinho já um pouquinho curto. Então, quem quiser, dá um printzinho na tela, dá um pause e dá uma olhadinha no telefone para você saber mais detalhes, tá? Temos esses abandonados no antigo posto de saúde de São Jorge, na rua Garré 45, Grajaú. Filhotinhos, gente, estão precisando de lar temporário urgente, viu? Ou alguém que queira adotar. Faça igual a mim. Eu e meu marido adotamos o cachorrinho e fomos quase expulsos do imóvel. Estamos na guerra com o dono do imóvel. Ai, que mas gracinha. a gente não arrepende de nada. Adotar um cãozinho, isso aí é coisa que está no sangue mesmo, assim. Isso aí é uma mesticinha, uma mestiça de pug. Ela tem 2 aninhos, super dócil. Ela tá precisando, gente, de ser adotada. Ela já tá, o anúncio tá rodando, já tem dias. Os telefones são esses aqui para você adotar essa fofurinha. Adote a Anicinha, porte médio para pequeno, super doce, castrada, de 1 aninho. Ela tá em Ibirité. Falar com a Patrícia neste telefone, tá? Geralmente a gente coloca o WhatsApp.
Nós estamos com um probleminha com esse cão abandonado. Probleminha que eu digo porque ele está precisando de cuidados mais profundos mesmo, tratamentos no veterinário. O pessoal está cuidando dele, parece que na rua, tá? Estão dando ração, tal, vocês viram, colocaram aí alguma coisa para eles cobrir. Porém, ele está doente e o pessoal está pedindo até ajuda. Esse número de Pix, gente, aqui no programa eu já expliquei no início. Eu não vou pedir Pix aqui para ninguém, tá? Se você quiser sentir desejo, procure mais detalhes no telefone que está aí na tela. Aqui no Deu Bom Podcast, a gente não vai ficar pedindo ajuda. A gente pede para vocês terem atenção à causa animal, tá? Mas que todas elas precisam de Pix, precisam, porque as cuidadoras, elas fazem assim, eles tiram da boca delas, elas tiram de dentro de casa para fazer para esses cachorros. A gente vai fazer um podcast aqui só com cuidadoras, a gente está alinhando a data. Vocês não têm noção que essas mulheres passam, não. Entendeu? É um trabalho que tem que vir do coração mesmo, porque não é fácil. Pessoal, esse é o telefone de contato. Esse cachorro foi abandonado no bairro Monte Carlo, em Santa Luzia. Ele está buscando abrigo dentro de um condomínio. Alguém que mandou essa mensagem, tá? Ele está temendo pelo que pode acontecer com ele, porque o pessoal está querendo tirar ele de lá. Então, ele precisa muito de um lar, nem que seja temporário, até alguém, né, puder adotar definitivamente. O telefone é aquele ali de cima com a Jéssica, tá bom? E tem os gatinhos para os amantes dos felinos. Tem esses filhotinhos precisando de um lar, interessados, chamar neste telefone da tela. Para maiores informações, geralmente é o telefone de quem está dando lar temporário ou cuidando deles, tá bom, pessoal? Vamos aos apoiadores. Pessoal, quem puder, segue o meu Instagram. Lá no meu Instagram, vocês ficam sabendo de todas as entrevistadas e entrevistados, porque a gente entrevista homens também. O Deu Bom Podcast é um programa, assim, para ouvir histórias reais, histórias de sucesso, superação, histórias de quem já chegou lá, mas quem também está iniciando na jornada agora. Você, empresária, você, empreendedora, ou uma pessoa que tem uma história bacana, que quer participar do Deu Bom Podcast, entra no Instagram, Dricas, com K, tá? Dricas Medina, e você vai ver um link lá que você pode clicar e vai cair direto no nosso WhatsApp para a gente estar mostrando para você o nosso material, o conteúdo, como funciona, para você ser um apoiador ou também fazer uma entrevista aqui com a gente. A nossa agenda de maio já está aberta, já tem algumas pessoas que já ocupou esse espaço na agenda, mas ainda dá tempo de você estar aqui nesta mesa contando a sua história ou contribuindo em alguma pauta com a gente, tá? Vou agradecer a Lu Essence. A Lu trabalha com produtos artesanais, é uma apoiadora maravilhosa da gente, está sempre mandando mimos para as nossas entrevistadas. O Instagram é Ateliê Lu Essence, ela manda para todo o Brasil, tá? Se você quiser comprar e não mora aqui perto em Belo Horizonte, ela despacha para todo o Brasil. É só entrar no Instagram dela, tem contato lá também. Quero agradecer ao pessoal da Ouro Branco Folheados, que a Ouro Branco Folheados é uma loja que tem na avenida principal aqui na Sinfrônio Brochado, no Barreiro de Baixo, que eles são uma loja de atacado e varejo. Você pode empreender, tá comprando acima de 20 peças, já compra no preço de atacado. A Jéssica, a Márcia, que trabalha lá na Ouro Branco Folheados, vai fazer um atendimento com excelência e te ajudar a escolher as peças. Tem todo tipo de folheado para você estar revendendo no local que você trabalha ou até mesmo porta a porta. Vale muito a pena para fazer uma renda extra. E ela mandou um mimo para você, Amanda. Olha! Eles mandaram um mimo para você. Eu conheço a loja. Sim. Ai, que bom. Muito obrigada. Tá bom? Espero que você goste. As meninas são maravilhosas e ela escolheu esse mimozinho aí para nossa convidada. Uma gracinha. Lindo. Muito obrigado. Eles têm brincos, anéis, choker, nossa, colarzinhos, braceletes.
eles têm tudo que vocês pensarem. Eles trabalham com alianças também. Isso é para Muito nossa obrigada. convidada, né? Agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A Amanda ainda vai responder uma pergunta polêmica aqui no final. Gente, olha a coincidência. Na semana que a Amanda foi convidada para vir trazer essa pauta no podcast, nós recebemos uma apoiadora e eu quero agradecer ela também, que é uma contadora também, né, Amanda? Sim. Nós vamos falar aqui da Exata Contabilidade. Exata, deixa eu só confirmar aqui o nome certinho da logomarca dela, para eu não falar errado, né? Não posso fazer feio. Em breve ela vai estar com a gente também. E ela é nossa apoiadora agora. Exata Soluções em Contabilidade. Muito obrigada por estar fazendo parte também do cast aí do pessoal do Deu Bom Podcast. Pessoal, mais uma vez, você que quer essa assessoria, não deixe de consultar a Amanda, tá? Amanda, ela já falou que o Instagram é ANS. Isso, @ANS Contábil. E a gente está inovando nessa questão da reforma tributária, né? Hoje a gente tem um comitê da reforma, onde a gente vai ter especialista ali para cada atividade, para conseguir mesmo tratar a sua empresa de uma forma mais consultiva. Sim. Então, estamos investindo ali todas as nossas forças com a questão da reforma para conseguir agregar ali na vida do cliente. Imagino que vão ser muito bem atendidos. Vamos lá, Amanda. A pergunta Vamos lá. que não quer calar. Deixa eu ver aqui. Até perdi, gente, porque é um pouquinho polêmico assim, mas é o que todo brasileiro gostaria de perguntar, né, Amanda? Acho que todo brasileiro gostaria de saber aqui, através de uma contadora de sucesso, o conselho que ela vai dar pra gente. Peraí. Nossa, eu posso dar o conselho mesmo? Meu Pode. Deus. É a pergunta final. Qual a sua opinião sobre a reforma sendo contadora? Você acha que o atual governo está conduzindo para o bem dos brasileiros? Ou será mais uma forma de arrecadar o que o brasileiro já está cansado de entregar, que é uma parte dos seus ganhos? Então, eu vou falar como empresária, porque eu sou uma empresária contábil. Então, eu acredito que o governo, ele pensa só em arrecadar. E eu vejo hoje que o governo, ele tá com a faca e o queijo na mão, né? Então, a gente fica muito sem apoio, não tem ninguém, aquilo que eu te falei, eu tenho que engolir, eu tenho que fazer acontecer. E o que a gente faz? Repassa o preço. Mas olhando pela Amanda contadora, não estou olhando como Amanda empresária, eu entendo que a reforma ela vai ser indiferente em questão de governo. Eu acredito que seja direita, esquerda, seja qual o governo que esteja lá, ele vai fazer acontecer. Eu vejo que pelo nível que a reforma está, não há muito o que se fazer em questão de retroceder, de voltar. Pode ser que algum segmento que não foi contemplado tenha uma visão diferente, né? Eu espero muito e oro a Deus que tenha alguma solução para isso. Uhum. Mas, como contadora falando, eu acredito que isso vai ser indiferente do governo que esteja lá, né? Até porque você acha que essa reforma iniciou no governo Lula ou você acha que isso veio desde o governo anterior? Não, a reforma ela já está sendo estudada há muito tempo. Se eu não me engano, em 2015 não teve muita força, 2019 teve uma mudança aí, mas ela foi aprovada em 2023. Então, a gente sabe aonde que o negócio aconteceu. Uhum. Mas para essa aprovação, a gente não coloca só do governo atual. A gente não é só... A conta não é só do Lula. Não é só do PT. Então, papai Lula quer o imposto, né? Então, Sim. nós como filhos vamos honrá-lo, né? Temos que pagá-lo. É triste, né? É verdade. Eu queria, assim, né? Eu acho que a gente queria um governo que olhasse por nós, né? Então, Nossa. de ter um empresário, ele conseguir capacitar, ter uma... Eu acredito que muito empresário aqui, em vez de pagar um imposto alto, se fosse para ele remunerar o funcionário dele melhor, ele teria muito mais
gosto de fazer isso do que pagar com imposto. Claro. Então, hoje, se eu pago meu imposto, mas minha filha tem que estudar na escola particular, eu tenho que ter seguro do carro. Então, você não vê nenhum tipo de retorno. Então, isso que é revoltante, a questão do pagamento do imposto. Mas, reclamar não adianta, né? Então, avante. Verdade. E olha para você ver, Amanda, o meu marido, ele é gringo, né? E ele fala, Brasil é tão rico, que tristeza, por que que o Brasil não está no nível dos países de primeiro mundo? Porque o país que ele veio são os países latinos que ainda, eles têm um pouquinho de visão que ainda o Brasil está à frente deles, né? Que você pode olhar aí, Colômbia, né? No caso dele. E tem os outros países que a gente vê que tem uma dificuldade, mas mesmo assim, eu, por exemplo, achava que o Uruguai seria um país tipo Colômbia, Chile, e o pessoal falando Uruguai, riquíssimo. E é um país, e são países que os governantes, eles têm um pensamento diferente. A prata, o valor do câmbio. A gente verifica até em outros países, igual a China. A China, por exemplo, dependendo do produto que você vai vender, ele te dá incentivos. Qual é o incentivo que você tem aqui? Você começa a vender ou desenvolver qualquer coisa, você já tem uma carga tributária altíssima. Então, eu acho que é em questão de incentivar. Quem vai gerar emprego? Aqui é o contrário, você é penalizado por você dar emprego. A carga, não, tem que trabalhar menos. Assim, é uma situação, a gente entende o lado colaborador, tá? Eu não tô falando... Mas a gente tem que entender que quem gera riqueza, quem gera emprego é o empresário. Sim. E se essas empresas fecharem a partir do ano que vem? E se esses empresários não conseguirem Nós vamos voltar à agricultura. Eu acredito que 2027, 2028 a gente vai viver anos difíceis. Eu acho. Uma já pelas mãos alta, de obra. A dificuldade em mão de obra já deixa claro esses indícios. E eu acredito que também é um custo muito alto de tudo. Então, a gente vai ter uma inflação muito alta, a gente vai ter momentos difíceis. Agora é Copa, agora é eleição, alegria. Agora é oba-oba. Em 2027. Essa alegria, nossa. Nossa, não vai acontecer nada, vamos aguardar. E aí? Muitos feriados. Sim, claro. Sim. E o pessoal vai emendar e vai ser só festa. É só festa. Eu acho que quem vai botar bastante dinheiro no bolso é a Heineken. Com certeza, Esse ano. Tem imposto seletivo, tá, gente? Só para vocês ficarem cientes. Tem o imposto seletivo, ele vai ter referente às bebidas alcoólicas. Quem bebe vai pagar mais. Aí, estão mexendo aonde não deve. Vai mexer na cerveja, o brasileiro vai ficar bravo. Vamos ver se agora alguém faz alguma coisa, porque não tem força. Se mexer na cerveja, o brasileiro vai pra rua. Amém, né? Quem sabe? Não é, Amanda? Ô, gente, o papo tá muito bom. Eu gostaria de prolongar mais, mas a gente já está terminando mais um episódio. E eu fiquei encantada, assim, com tanta informação, apesar que a notícia não é tão boa, né? Mas assim, é uma notícia que a gente tem que estar preparado. E fico feliz de estar trazendo isso para vocês, sabe? Nós vamos estar conversando um pouco mais sobre isso lá para frente. E você trouxe um conteúdo riquíssimo aqui. Muito obrigada. Eu queria te aproveitar a oportunidade e agradecer, tá, pelo convite. Claro. E a gente vai gravar um conteúdo mais completo sobre a reforma, colocando para cada segmento, né? Entrar ali com uma parte mais de informação, de educação mesmo para o empresário, né? Para você entender um pouquinho mais o seu negócio e ver de fato a forma que você vai ser impactado. Sim, sigam a Amanda lá no Instagram para vocês, né, pegarem de primeira mão os conteúdos aí que ela vai postar, tá bom? Amanda, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz com a sua presença. Pelo convite. Quem sabe, em breve a gente se vê por aí. E eu acredito que você poderia, sim, dar umas palestras por aí, viu? A gente está caminhando. Isso, conteúdo muito rico. Sim. Muita gente ficou aqui, impactada com o conteúdo, nosso tema. E eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Muito obrigada, Alice, na técnica. E obrigada, Alice. Temos um convidado que está por trás das câmeras ali, está escondidinho ali, mas veio um convidado especial também assistir a gente aqui ao vivo. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Até semana que vem. Muito obrigada a todos vocês.